A palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, disse Deus, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? São palavras escritas pelo próprio Deus ao profeta Isaías, né? Todo mundo sabe que Isaías foi considerado e é considerado até hoje pelos teólogos, pelos grandes estudiosos da Bíblia, como o profeta messiânico. O profeta Isaías, uma curiosidade bíblica, antes de entrar nesse texto, ele foi o profeta que mais profetizou sobre o ministério de Jesus. Um exemplo clássico, você pode encontrar lá o capítulo inteiro, 53, de Isaías. Como Jesus Cristo, teve todo o processo da crucificação, a maneira que aconteceu no dia da crucificação de Jesus, no dia da morte de Jesus, está lá registrado em Isaías capítulo 53, né? Mas não é sobre Isaías, não é sobre a crucificação de Jesus, e não é sobre Isaías 53 que eu vou falar nessa mensagem. Eu vou falar sobre Deus, né? Na série de mensagens que foi pregada no mês de agosto, o pastor Jonatas, ele pregou sobre 4 prioridades. E eu também vou fazer aqui uma série de mensagens a respeito dessas 4 prioridades. Que é, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, ministério. E nesta mensagem eu vou estar pregando sobre Deus. Viu? Irmãos, não compete saber de onde veio Deus. Não compete saber a origem dele, de onde ele surgiu. Não compete saber quem é o pai, quem foi o pai ou quem foi a mãe de Deus. Isto para nós não compete saber. Não convém. O que basta para nós é saber o que ele é. E ele é o nosso Criador. Foi ele que nos criou do pó da terra, através de seu sopro. Ele soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E desse sopro foi feito alma vivente. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, uma coisa que eu não consigo aceitar, que muitos cientistas, muitos, até mesmo teólogos, querem de todas as formas saber ou provar para as pessoas que Deus não existe. Agora, engraçado, Deus não existe? Por que eu e você estamos vivos? Já parou para pensar nisso, galera? Por que você está vivo? Por que você acorda todo dia com saúde? Por que você se alimenta no almoço, no jantar, no café da manhã? Por quê? Você já pensou nessa possibilidade? Você já parou para analisar isso? Pois eu respondo para vocês. Nós estamos vivos por permissão de Deus. Tudo que acontece nesse universo
é permissão de Deus. Até o nosso inimigo, Satanás, para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Mesmo ele sendo o inimigo principal de Deus e de nós. Não é a nossa carne que é o nosso principal inimigo, como muitos teólogos estão aí pregando, como muitos pastores estão pregando. A Bíblia diz que o nosso arqui-inimigo, o nosso principal inimigo, se chama Satanás. Amém? Então, não compete saber de onde veio Deus, mas compete saber que Ele nos ama e que Ele nos amou de uma tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por mim, por você e por toda a humanidade. Então, irmãos, nós temos que colocar na nossa cabeça de uma vez por todas que Deus existe e Ele está no meio de nós, e que é nosso dever, como filho dele, como servo dele, como amigo dele, carregar a sua presença dia após dia. Porque senão não há como Deus operar na nossa vida. E outra coisa, em cada situação que nós passarmos no dia a dia, nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que entregar todas as nossas ansiedades a Ele. Porque lá em 1 Pedro diz que Ele tem cuidado de nós. Só que nós temos que valorizar essa realidade. Muitos cristãos, no dia a dia, não é dentro da igreja, é no dia a dia, não têm depositado a sua total confiança em Deus. Muitos cristãos estão querendo solucionar os seus problemas na força do nosso próprio braço. Só que com essa atitude errônea, muitos têm quebrado a cara. Então, nós temos que carregar a presença de Deus aonde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso serviço, seja no ônibus, seja no metrô, até mesmo no banheiro, quando estamos tomando banho ou quando estamos fazendo as nossas necessidades físicas. Nós temos que carregar a presença de Deus, a presença de Deus Pai, a presença de Deus Filho e a presença do Deus Espírito Santo nas nossas vidas. Então, amados, não compete saber a origem de Deus, de que forma Ele surgiu, não compete. Basta saber o que Ele faz e o que Ele é. E Ele é um Deus maravilhoso. Eu não consigo entender como é que pode existir pessoas que negam a existência dEle. Desculpa os ateus. Não consigo compreender. Porque o que Deus faz na nossa vida é tremendo. Não há como ficar contra Deus. Eu penso dessa forma. E outra coisa. Eu tenho um quadro aqui no YouTube chamado Indignação. E nesse quadro eu faço críticas de pessoas que zombam da palavra de Deus. E eu tenho como bordão a seguinte frase: indignação. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Então, irmãos, eu não consigo aceitar. Desculpa os ateus, desculpa as pessoas que negam a existência de Deus. Não consigo, os agnósticos também negam a existência de Deus. Não consigo compreender. Não dá, não entra na minha cabeça.
Porque o que Deus faz comigo, o que Deus faz para a igreja, é sobrenatural. Não há como explicar. O amor que ele sente pela humanidade é inexplicável. Então eu não consigo compreender. Não consigo e não quero. Porque eu não aceito. Eu não concordo. Então, irmãos, valoriza o que Deus faz pela gente. E coloca de uma vez por todas em suas mentes: agindo Deus, ninguém impedirá. Nenhum ser humano, por mais poderoso que ela seja, não tem o poder necessário para impedir o agir de Deus na vida do ser humano. Não tem. Não tem, irmãos. Não adianta. Deus, quando Ele quer agir, Ele age. Eu gosto muito da canção que diz: se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E a palavra de Deus é clara. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Ele é, entre várias qualidades, entre vários atributos que ele tem. Vou citar alguns aqui. Ele é Jeová Jiré, o Deus de toda a provisão. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura toda espécie de enfermidade, tanto a enfermidade física como a enfermidade da alma, espiritual. Ele é o Jeová Siqueno, o Senhor é a nossa justiça. Ele é o Jeová Chamá, Ele está presente. Entre outros atributos que Ele tem, Ele é Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Então, irmãos, não há como duvidar do poder dEle. Tanto é que eu vou colocar o nome dessa passagem de o poder sobrenatural de Deus. Não há como duvidar. Não há, irmãos. Por mais que tentam me convencer do contrário, eu vou levar para o túmulo essa realidade. Deus existe. E Ele está no meio de nós. Ele está na minha vida, está na vida de todos aqueles que almejam ter a presença dEle em suas vidas. Amém? Se você gostou dessa mensagem, inscreva no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito e do lado do inscrito vai aparecer o sininho. Clica no sininho que você terá esta mensagem e outros vídeos que eu já postei no canal José Castor, a serviço do reino. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E lembre-se, sem Deus na nossa vida não somos ninguém, mas com Ele nas nossas vidas nós somos tudo. Amém? Deus abençoe.